Filas para comprar comida, inflação nas alturas, insegurança nas ruas e um governo que impõe controle sobre a imprensa, a justiça e as eleições. Esse é o retrato da Venezuela de hoje, quase 17 anos depois do início do regime bolivariano de Hugo Chávez, seguido pelo sucessor Nicolás Maduro. Venezuela no fundo do poço é o tema da nova série do Jornal da Band, feita pelos enviados especiais Sandro Barbosa e Josenildo Tavares. Esta é a história de quase 17 anos de governo bolivariano na Venezuela. Ela começa com a dissolução do Congresso, a extinção do Senado Federal e a convocação de uma Assembleia Constituinte, que recriou as normas jurídicas do país à imagem e semelhança de Hugo Chávez. Neste período, a nossa vizinha Venezuela tornou-se a campeã mundial de inflação, 68% em 2015. As enormes filas nas ruas de Caracas e das principais cidades do país fazem parte da vida do venezuelano. Mira, estou fazendo cola desde ayer a meio-dia. ¿Para quê? Para 2 quilos de arroz. Mais nada. É a luta pela comida de todos os dias, que só pode ser comprada em pequenas quantidades e em dias específicos. A gente está passando hambre aqui em Venezuela. Nos últimos 4 anos, 2 deles no governo de Nicolás Maduro, que substituiu Chávez, cerca de 10 mil empresas fecharam suas portas. Este número sobe para 150 mil, quando somados os 16 anos do regime. Um período de perseguições políticas que mantém presos líderes da oposição e intimida outros com ameaças constantes, chegando até os empresários, aqueles que não são vistos como confiáveis pelo governo. Te agredem, te matam, sequestram. O sistema jurídico do país está todo dominado. O dado mais chocante é que mais de 60% dos juízes foram transferidos ou simplesmente demitidos. A justiça é vigiada de perto pelo regime. Os tribunais superiores da Venezuela são preenchidos por nomes da confiança do governo, garantindo o resultado das sentenças. Eu, neste momento, quero fazer o correto, perder o medo e dizer a verdade. Mais de 200 emissoras de rádio e TV foram tiradas do ar pelo governo desde que o poder foi assumido por Hugo Chávez. Quando não são fechadas, como aconteceu com a última emissora independente, a Globovision, acabam vendidas para amigos do regime. Ato contínuo, muda-se a linha editorial. No puedes decir la palabra desabastecimiento, no puedes decir barricadas, no puedes decir ni siquiera protestas pacíficas, simplemente protestas. O que é visto por muitos como uma síntese do regime bolivariano da Venezuela é um cenário tétrico. Embaixo do prédio dos serviços de informação existe uma prisão subterrânea, sem janelas, sem qualquer entrada de ar natural, com celas de 6 metros quadrados. Lá esperam por um julgamento 2 líderes estudantis presos há mais de 1 ano. Não sabem qual é a acusação. O lugar onde estão é chamado a tumba. Não podem tomar aire, não podem tomar sol, não podem fazer absolutamente nenhuma atividade fuera de su celda. Es como que un aislamiento total y definitivamente un mecanismo de tortura, ¿no? Estive agora na Venezuela pela 3ª vez, durante 2 semanas levantando toda a história de cerca de 17 anos de regime chavista, que conta a partir de agora nesta série de reportagens às vésperas de uma eleição que pode mudar a vida do venezuelano. Uma visão em donde se consiga donde el venezolano pueda ir al supermercado, ¿verdad? O pueda ir al banco. Mas assim como o governo domina o sistema jurídico do país, controla também todo o movimento eleitoral. A oposição resiste e quer acreditar numa vitória. Vamos acompanhar o dia a dia desse país nesta fase que pode ser histórica para o povo venezuelano. Estamos em Caracas, que se tornou uma das cidades mais violentas do mundo. A chamada Revolução Bolivariana e o socialismo do século XXI deixaram marcas profundas no cotidiano do povo daqui. Até o nome do país mudou.
os Estados Unidos da Venezuela se transformaram na República Bolivariana da Venezuela. Era o prenúncio do que viria a acontecer nos anos seguintes. Tiene 72 horas a partir deste momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es um edifício que tem locais comerciais. Exprópiese. Mas agora, pela primeira vez nos últimos anos, o que se ouve nas ruas é uma vontade de mudança. Cambio total, radical. Venezuela está em caos total. Espero que sean justos y que no hagan trampa durante las elecciones y se pueda dar un resultado como debe ser, lo que espera el pueblo. A oposição acredita que vai fazer a maioria nas próximas eleições para a Assembleia Nacional, lutando contra uma arma muito forte, a imagem de Hugo Chávez. Por onde se olha na Venezuela, ele está lá. E durante a campanha das próximas eleições parlamentares, que acontecem no dia 6 de dezembro, Chávez e o atual líder do país, Nicolás Maduro, irão aparecer com muita força, como cabos eleitorais, para tentar reverter as principais pesquisas que mostram uma vantagem de 30 pontos da oposição sobre o chavismo. Mas, apesar da margem favorável, os opositores sabem que terão dificuldades. No confiamos nada en el Consejo Nacional Electoral. Ya esta elección de por sí ya es fraudulenta. Lo que nosotros estamos aspirando es que la voluntad de cambio es tan grande que vamos a poder pasar por encima del fraude. O Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, realizou uma simulação das eleições com um forte esquema de segurança e a participação de cabos eleitorais. Daniela Ponte, Juventud para a Assembleia. Mas apenas os chavistas compareceram. É que, como o voto não é obrigatório, aqueles que recebem algo do governo foram, digamos assim, convidados para participar do treinamento. O sistema eleitoral venezuelano é muito semelhante ao do Brasil. O eleitor passa por aqui, é liberado com seus documentos, vem em seguida para a urna, ela também é eletrônica, um pouquinho diferente da do Brasil. E aí começam as diferenças. Depois que o eleitor digita o voto aqui, ele permanece na urna, ele recebe um voto em papel, que ele coloca numa urna normal, aquelas antigas que nós tínhamos no Brasil, passa por aqui, assina e em seguida ele é obrigado a molhar o dedo. A tinta fica no dedo por pelo menos uma semana. É o sistema deles para evitar que o eleitor vote mais do que uma vez. Para dificultar ainda mais a vitória opositora, a legislação eleitoral foi modificada recentemente. Os votos nas regiões onde a maioria apoia o chavismo agora têm mais peso. Esses estados representam 48% da população e irão eleger cerca de 100 deputados. Já os estados que abrangem os outros 52% e que contam com a maioria da oposição irão eleger pouco mais de 60 parlamentares. El gobierno y la revolución tienen que ganar esas elecciones como sea. Es decir, como sea quiere decir aplicando chantajes, aplicando amenazas, comprando los votos de la gente. Além disso, o presidente Nicolás Maduro também resolveu tomar outra medida. Proibiu a presença do observador escolhido pelo Brasil para acompanhar a votação, o ex-ministro Nelson Jobim. Uma coisa é o veto formal, não concordamos. Outra coisa é você operar no sentido de que as coisas não aconteçam, que corresponde ao que aqui você chama de veto em branco. Não vou mais, está encerrado o assunto, eu não vejo, digamos, intenções para uma equidade no processo eleitoral. Não é só ir na semana da eleição e ver o dia da votação. A questão é todo o processo eleitoral. Se ele se deu de maneira igual, em condições iguais, com liberdade política para os partidos de situação e principalmente de oposição, e a liberdade da população em atuar também nas campanhas eleitorais. Pressionado, o governo decidiu aceitar uma missão de observação internacional isenta, mas sem direito a críticas ao sistema, o que preocupa a oposição. Nosotros le pedimos a Brasil que siga acompañando con los medios de comunicación, con la diplomacia internacional, con la presencia el día de las elecciones, para que en Venezuela se dé lo único que estamos pidiendo, unas elecciones limpias, unas elecciones justas, unas elecciones donde el pueblo pueda expresarse. Una dictadura disfrazada
dictadura, o mejor dicho, una dictadura que pretende disfrazarse de democracia, un proyecto con una visión muy clara de dominación de la sociedad y que con la excusa de querer defender a los pobres, lo que ha hecho es montarse en el poder nuestra economía y nuestro país y sobre todo los derechos humanos. Na reportagem de amanhã, a queda na produção industrial, a falta de alimentos no país e as declarações polêmicas do presidente Nicolás Maduro. Desabastecimento generalizado de produtos básicos, principalmente de alimentos. Essa é a realidade na Venezuela, que há quase 17 anos vive no regime bolivariano, o socialismo criado por Hugo Chávez. Na segunda reportagem da série especial, você vai ver os efeitos das mãos de ferro do chavismo sobre a economia do país. Desde a morte de Hugo Chávez em 2013, a Venezuela está sob o comando desse homem, Nicolás Maduro. O ex-deputado da Assembleia Nacional e antigo vice-presidente do país herdou a missão de conduzir o socialismo do século XXI. E o atual líder venezuelano garante que Chávez ainda está com ele. Estava orando e recordándolo. E de repente entrou um pajarito chiquitico e me deu 3 vueltas aqui arriba. E também le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Me dio una vuelta e se foi. E eu senti o espírito dele. As aparições do fantasma de Hugo Chávez não pararam por aí. O ex-presidente ainda deu as caras na parede de um túnel do metrô de Caracas. Estão os trabalhadores allí laborando, 2 de la mañana, e les aparece uma imagem en la pared. ¿Ah? Le tomaron la foto para dejar el registro. Ahí están ellos. ¿Quién está en ese rostro? Es la mirada de la patria, que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación, como este fenómeno que estoy diciendo aquí. Nicolás Maduro também herdou outra característica de seu antecessor, as declarações polêmicas. Durante a inauguração de uma escola de música para crianças, o mandatário venezuelano culpou o Homem-Aranha pela violência no país. Desde que empieza hasta que termina es muerto y más muerto. Y es una de las series que más le gusta a los niñitos chiquitos. A los niños chiquiticos les gusta el Hombre Araña y hacen así para lanzar el arañazo. La criminalidad, la violencia de raíz la podremos superar el día en que paremos la fábrica de antivalores que crean violencia. Enquanto Maduro convive com as aparições sobrenaturais e super-heróis imaginários, o povo nas ruas vive uma dura realidade. A violência, a crise econômica, a repressão do governo e a falta de produtos e alimentos básicos fazem parte da rotina de problemas dos venezuelanos. Ir ao supermercado ou mesmo à farmácia na Venezuela exige paciência e força de vontade. Isto porque formam-se filas enormes, logo de madrugada, que se estendem por toda a tarde. Além disso, as pessoas só podem comprar pequenas quantidades e em dias específicos. No país há um rodízio para ir ao supermercado. Quem tem cédula de identidade com final 0 e 1 só pode ir na segunda-feira, 2 e 3 apenas na terça, e assim por diante. No fim de semana, a população se divide entre o sábado e o domingo, e a quantidade de compras por pessoa é sempre limitada. Por que você está haciendo cola? Para comprar a leite e o jugo. Não há leite em outro lugar? Não há, todo hay que hacer cola. ¿Está faltando alimento hoy en Venezuela? Yo diría que bastante, como nunca. Tengo 66 años y nunca había vivido lo que estamos viviendo aquí. Porque estamos viviendo una vida muy dura, no hay comida. La gente está passando hambre aqui em Venezuela. Essa aqui é uma fila, só que diferente. Olha só, de carros. Começou ontem à noite. Muitas pessoas aqui justamente atrás de alternador ou bateria. Eu cheguei como a la 1 de la mañana aqui. Desde las 8 de la noche. O sea, 8 de la noche. Tenemos como 14 horas aquí haciendo la cola. ¿No hay batería en otro lugar? No, yo vengo de Valencia. ¿Cuántos kilómetros de aquí? ¿Cuántos kilómetros? 160. Solamente para comprar uma bateria? Sí, señor. Edgar Gutierrez é um dos responsáveis pelo Vene Barômetro, um levantamento mensal de como a população vê e vivencia o que acontece no país. Venezuela está viviendo, digamos, un quiebre económico. Está resintiendo la ausencia de toma de decisiones
para cambiar un modelo que ha mostrado su fracaso rotundo. A última pesquisa de setembro mostra números preocupantes, mas que não surpreendem. 9 em cada 10 venezuelanos acreditam que a situação é ruim. 85% das pessoas não conseguiram comprar a comida necessária para sustentar a família. E somente 10% da população afirma não ter que ficar em filas para fazer compras. Y eso, por supuesto, me hace sentir mal, me hace sentir, digamos, en un estado de postración, de pobreza, incluso de rabia. Y cerca de 86% de esos venezolanos encuestados dicen que se sienten molestos ante esa situación y consideran que las colas son indignantes. Além da falta de alimentos e outros produtos básicos, os venezuelanos têm de conviver com a assustadora queda da produção industrial do país. O distrito de Iauara, na periferia de Caracas, sempre foi o principal centro industrial da capital. Hoje é um verdadeiro cemitério de empresas. Os cálculos demonstram que nos últimos 4 anos, cerca de 10 mil companhias fecharam suas portas na Venezuela. Desde o início do chavismo, há 16 anos, o número total de empresas fechadas chega a 150 mil. A teia de aranha na porta da fábrica demonstra que aqui não funciona nada há muito tempo. Sem produção, o comércio deixa de ser abastecido, o que provoca o fechamento de lojas e aumenta o desemprego. E num país onde o presidente culpa o Homem-Aranha pela violência, não seria estranho se Maduro decidisse culpar outro super-herói americano pela crise econômica que vem devastando a Venezuela. Viejo princípio maquiavélico, según el cual el gobierno siempre tiene que tener un enemigo externo, un enemigo que simbolice el fracaso. Você vai ver amanhã a perseguição do governo à imprensa. Mais de 200 emissoras de rádio e TV foram tiradas do ar desde o início do chavismo. Os jornalistas independentes sofrem com a repressão. A imprensa da Venezuela sofre com a repressão. Mais de 200 emissoras de rádio e TV foram fechadas desde o início do governo chavista em 1999. Jornalistas independentes são ameaçados e, com medo, muitos deixaram o país. É o que você vai ver na série de hoje, Venezuela no fundo do poço. O sangue escorre da testa da repórter. Um cinegrafista é agredido. Outro jornalista cai ao ser baleado na perna e é socorrido pelos companheiros. Ser um profissional de imprensa na Venezuela é um trabalho de risco, principalmente para os jornalistas independentes. Te agredem, te matam, sequestram. A repressão é forte, tanto por parte da polícia bolivariana quanto pelos coletivos chavistas. Con gases lacrimógenos, con perdigones, cócteles molotov. Y bueno, de un lado o del otro uno puede ser agredido. ¿Ser periodista aquí en Venezuela es peligroso? Yo diría que sí. En este momento sí, es peligroso. Hay que protegerse siempre. Os coletivos são milícias paramilitares que foram treinadas e armadas pelo ex-presidente Hugo Chávez. Esses grupos agem com violência, principalmente para reprimir os protestos contra o governo. Quase 300 coletivos estão espalhados pela Venezuela. Os ataques com tiros e granadas são repentinos e acontecem por todo o país. Assim que nós passamos aqui pela autopista em Caracas, uma pessoa lançou uma granada bem ali e saiu com o carro em alta velocidade. Por isso a polícia cercou o local e agora está tentando desarmar o artefato explosivo. Desta vez o atentado não teve vítimas, mas nem sempre é assim. Em fevereiro do ano passado, durante o Dia da Juventude, oposição e estudantes convocaram um protesto. A manifestação foi interrompida por membros dos coletivos que chegaram atirando. Um cinegrafista amador registrou o momento em que o estudante Bacio Alejandro da Costa foi baleado.
Ele chegou a ser socorrido por amigos, mas não resistiu aos ferimentos. Além da repressão direta aos protestos, o chavismo encontrou outra forma de limitar a liberdade de expressão na Venezuela. Mais de 200 emissoras de rádio e televisão foram tiradas do ar pelo governo nos últimos 16 anos, desde que Hugo Chávez assumiu o poder. Entre elas, a RCTV, a maior rede de TV do país. A última emissora independente, a Globovisión, não fechou, mas foi comprada por um empresário ligado ao governo e mudou completamente sua linha editorial. Nosotros tenemos que regirnos por lo que está en el libreto, pero sí nos dicen cosas como, por ejemplo, no puedes decir la palabra desabastecimiento, no puedes decir barricadas, no puedes decir ni siquiera protestas pacíficas, simplemente protestas. Já dos principais jornais impressos do país sofre com outro tipo de problema. O El Nacional é o último jornal independente da Venezuela e por isso enfrenta forte perseguição. Eles foram proibidos de comprar papel jornal. O que eles têm aqui vem de doações internacionais e quem anuncia no periódico tem problemas com o governo. O dono do El Nacional, o empresário Miguel Henrique Otero, está exilado nos Estados Unidos desde o início do ano. Enquanto isso, quem cuida de tudo por aqui é Argenis Martínez, vice-presidente editorial do jornal. Toda semana ele é obrigado a se apresentar pessoalmente à justiça e sabe que pode ser preso a qualquer momento. Estão fazendo difamação, calúnia, todo tipo. E já me dictaram privação de liberdade, que me ha sido concedida por libertad condicional con presentación semanal ante el tribunal, sin haber siquiera hablado con el juez. Sem condições de continuar trabalhando e temendo pela segurança própria e da família, muitos jornalistas decidiram deixar a Venezuela, mas não saíram calados. La forma en la que han mal manejado al país nos ha golpeado a todos y posiblemente de muchísimas maneras distintas. Y me voy sin ninguna tristeza en el alma ni ningún sabor amargo en mi boca. Es una decisión personal que tomo porque sencillamente no quiero seguir en esta pantalla. Homens e mulheres que não se sentiam livres para se expressar y nem para vivir. Esta decisión es posiblemente la más difícil de mi vida, pero me voy con la conciencia tranquila porque aquí yo hice todo lo que estuvo a mi alcance por hacer que este fuese un mejor país. Gracias por estar aí. Buenas noches e que descanse. Na reportagem de amanhã, uma das capitais mais violentas do mundo e a ausência dos direitos humanos no tratamento dado aos presos políticos. O governo brasileiro condenou em nota o assassinato de um opositor do governo venezuelano durante um comício eleitoral na última quarta-feira. A crise na Venezuela é o tema da série especial desta semana do Jornal da Band. Na reportagem de hoje você vai ver que o aumento da criminalidade durante os anos do regime chavista transformou Caracas na capital mais violenta do mundo. O resultado é uma população com medo e um sistema carcerário superlotado. Sob o comando de Hugo Chávez, Caracas conquistou um título que não é motivo de orgulho para nenhum venezuelano. Com alto índice de assaltos e assassinatos, a cidade foi considerada pela ONU a capital mais violenta do mundo. A criminalidade no país resultou em um sistema carcerário superlotado. São mais de 55 mil presos, amontoados em 19 mil vagas, espalhadas por pouco mais de 30 presídios. Segundo o diretor da ONG, Uma Janela para a Liberdade, as condições dos presídios venezuelanos são as piores da América Latina. La situación en la alimentación es muy grave. Aparte de eso, están recibiendo maltratos y torturas. Las cárceles venezolanas son las cárceles más violentas de todo el continente americano. Esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por citar algo.
Entre os detidos estão pelo menos 83 presos políticos. São oposicionistas, estudantes e até mesmo cidadãos comuns que foram presos simplesmente por fazer críticas ao governo nas redes sociais. Venimos a recoger todas las denuncias y evidencias de las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el Estado venezolano y no vamos a permitir que sigan amenazando y amedrentando a los jóvenes estudiantes venezolanos. Leopoldo Lopes, dos principais líderes da oposição, foi recentemente condenado a quase 14 anos de prisão por supostamente incitar a violência em protestos contra o presidente Nicolás Maduro. Mas no mês passado, o promotor responsável pelas acusações gravou vídeo afirmando que as provas contra Lopes eram falsas. Eu, neste momento, quero fazer o correto, perder o medo e dizer a verdade. Depois de expor a fraude, Franklin Nieves fugiu da Venezuela com medo da repressão. Decidí salir con mi familia en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas com que se havia condenado al ciudadano Leopoldo López. A Praça Venezuela é uma das mais famosas de Caracas, a capital do país. Bem aqui atrás, no prédio menor, está o SEBIN, o Serviço Bolivariano de Informação. E é embaixo de tudo isto que funciona a prisão conhecida como a Tumba. E pelo nome já dá para perceber que o local não é nada vistoso. Localizada a 5 andares embaixo da terra, a tumba não possui nenhuma janela nem entrada de ar natural. O único som que os presos conseguem ouvir é o do metrô, que passa a cerca de 25 metros dali. Além de uma forte estrutura de vigilância, o local possui 7 celas, com cerca de 6 metros quadrados cada, sem banheiro. Os detentos ficam isolados, dormem em uma cama de cimento e frequentemente perdem o senso das horas e dos dias. El hecho de estar prisionero no te priva de los derechos humanos. No pueden tomar aire, no pueden tomar sol, no pueden hacer absolutamente ninguna actividad fuera de su celda. Es como que un aislamiento total y definitivamente un mecanismo de tortura, ¿no? A Tumba possui atualmente uma população carcerária de 2 presos, os estudantes Laurent Salé e Gabriel Valles. Há mais de um ano, os dois aguardam uma audiência para saber qual é a acusação contra eles. Sin prueba alguna, el gobierno los acusa, solamente lo utilizan como bandera política. Y por eso es que todavía no le han hecho ninguna audiencia preliminar. La han suspendido, la han diferido en 14 oportunidades. Janine é mãe de Gabriel. Todos os sábados, a mulher, que é paraplégica, enfrenta uma viagem de 5 horas para ver o filho por apenas alguns minutos. Han estado con depresión, no ha habido un maltrato físico, pero sí psicológico. Es difícil, ¿verdad?, permanecer tanto tiempo ahí. Yamil, a mãe de Laurent, tem pedido ajuda a vários órgãos internacionais para tirar o filho da tumba. Ela apela, inclusive, à presidente Dilma Rousseff, que também já foi uma presa política. Presidenta, véame lo que sucede en Venezuela a una madre venezolana. ¿Y qué más prueba de que no lo dejan comunicarse ni nada? Es porque saben que son inocentes. Son 2 jóvenes que eran defensores de los derechos humanos y ahora le violan todos sus derechos y el derecho al debido proceso, porque no hay nada contra de esos jóvenes. Na reportagem de amanhã, obras que deveriam ter sido construídas com recursos brasileiros e estão mais de 3 anos atrasadas. E a denúncia de que ex-integrantes do nosso governo teriam intermediado negócios na Venezuela. A Venezuela no fundo do poço. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como são fortes as relações do Brasil com o governo do país vizinho. Com o apoio do BNDES, construtoras brasileiras são responsáveis por grandes obras na Venezuela. Só que boa parte delas empacou. Comércios com portas fechadas, fábricas com teias de aranha e filas nos supermercados de todo o país para comprar comida e produtos básicos. ¿Es difícil para conseguir los pañales? Muy difícil. Me dijeron que aquí había pañales
ya no perdí la oportunidad. ¿Y usted solo puede comprar 2? Sí. Es algo necesario para todos los venezolanos. Todos somos madres de familia y necesitamos que nuestros hijos tengan sus pañales, que tengamos lo necesario, lo básico para nosotros vivir en este país. Y no lo tenemos. Mas alguns setores na Venezuela não foram afetados pela crise econômica. Afinal de contas, se não há dinheiro lá, o Brasil arruma por aqui. Algumas das principais obras recentes no país foram financiadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nacional do Brasil, bem entendido. Somente em 4 operações dos últimos anos, a Venezuela recebeu do BNDES mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões e meio de reais, e com juros de pai para filho. Os recursos são entregues, já as obras não andam. Y eso al final es dinero que se fue o en regalos a otros países, o se malgastó o se robó en Venezuela. Y por eso quien está sufriendo es nuestro pueblo, porque tiene que pagar la crisis y ni siquiera está disfrutando de esas obras. O descontentamento da população pode ser visto no canteiro da expansão do metrô de Caracas. A construtora responsável é a brasileira Odebrecht, uma das empresas investigadas pela Operação Lava Jato. As novas extensões do metrô de Caracas deveriam ter sido inauguradas no começo de 2012. Só que apesar da grande quantidade de dinheiro do BNDES que veio para cá, até agora isto não aconteceu. Para a oposição, a resposta para isso é uma só. En el control de cambio de los dólares se ha perdido miles de dólares y millones de dólares en empresas que no existen. Como sucede en todo país donde el Estado quiere controlarlo todo, se termina corrompiendo todo. Entonces, todo se convierte en un gran mercado negro. Nos últimos anos, as relações entre o Brasil e a Venezuela têm sido bem estreitas, só que nem sempre de maneira oficial. Durante um bom tempo, primeiro José Dirceu, depois Lula, teriam trabalhado como embaixadores paralelos, fazendo negócios diretamente com o governo venezuelano. Um escândalo que por aqui ficou conhecido como da dupla embaixada. Había 2 embajadores, había uno que era Dirceu, que tenía su propia embajada aquí, y el embajador. Um dos principais jornais da Venezuela acompanhou o caso de perto. O vice-presidente editorial do El Nacional disse que o mensaleiro José Dirceu, um dos presos pela Operação Lava Jato, não tinha dificuldades para falar de negócios diretamente com Hugo Chávez. Siendo el hombre de confianza de Lula, él, por supuesto, no llegaba a la embajada, llegaba a un hotel donde tenía varias suites y allí atendía todos los negocios directamente por orden de Lula. Y era el hombre de confianza que podía hablar con Chávez, cosa que el embajador não podia ser. De acordo com o veterano jornalista, logo depois que Dirceu foi condenado no processo do Mensalão e Dilma Rousseff assumiu a presidência, coube ao ex-presidente Lula tocar as novas negociações. A mais recente teria sido um acordo comercial firmado entre o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Diosdado Cabello, e o grupo JBS para a exportação de carne bovina e de frango. Um negócio de pouco mais de 2 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 8 bilhões de reais. Mas, segundo a oposição, toda essa comida estaria estocada nos portos, pronta para ser distribuída. Y que no la han distribuido porque hay un plan para sacarla semanas antes de la elección y buscar aliviar la presión en aras de que la gente pueda cambiar su forma de pensar. Este es el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela. As viagens de Lula são formalmente investigadas aqui no Brasil pela Procuradoria da República. Em nota ao Jornal da Band, o Instituto Lula diz que faz parte das funções de presidente da República promover as empresas do país no exterior. E que, como ex-presidente, Lula fez isso na Venezuela e em dezenas de outros países, sempre dentro da lei e sem jamais receber remuneração por isso. Enquanto isso, este empresário brasileiro, radicado há 31 anos na Ilha Margarita, na Venezuela, sofre para manter os negócios. Para importar as peças e produtos náuticos, Denis precisa trocar os bolívares fortes por dólares, que só são liberados pelo governo chavista. Quando não vem o dinheiro do governo, nós temos que limitar nossas compras e caímos de novo na regra número 1, que é da oferta e demanda. Não há produto,
não há divisa, a demanda continua, é uma situação bem caótica para simplificar. Sem apoio de financiamentos e padrinhos fortes, resta ele recorrer ao consulado brasileiro. Mas como tem dificuldade para fazer o câmbio, o empresário corre o risco de quebrar. É praticamente impossível o comerciante hoje manter o seu negócio de forma ativa. Há um grande número de empresas que já fecharam. Infelizmente estamos nessa fila, porque se não pudermos importar os produtos, não há forma de continuar a venda. Na reportagem de segunda-feira, Venezuela, o país com a inflação mais alta do mundo e a suspeita de envolvimento de membros do governo com esquemas de fraude e narcotráfico. Venezuela no fundo do poço. A reportagem especial de hoje mostra o envolvimento de militares de alta patente com o tráfico de drogas no país vizinho e ainda um esquema ilegal de câmbio de dólares que, em meio à crise econômica, teria rendido milhões às filhas do ex-presidente Hugo Chávez. A inflação na Venezuela é considerada a maior do mundo. O índice de 68% em 2015 é calculado de maneira extraoficial, já que o Banco Central do país se recusa a divulgar os números. El Banco Central de Venezuela desde hace 10 meses no da las cifras ni de inflación ni de escasez, que las dio durante todo el año pasado y que por obligación, por la ley que rige el Banco Central de Venezuela, está obligada a decirlas durante los primeros 5 días de cada mes. Para se ter uma ideia de como a inflação está corroendo o poder de compra da moeda na Venezuela, é só dar uma olhada aqui na cama. Sobre ela estão 10.400 bolívares fortes, tudo em nota de 100 bolívares. Parece muito, mas não é. Isso aqui tudo equivale a apenas R$100. A inflação alta e a falta de produtos nos mercados são as principais reclamações dos venezuelanos. Lo que te cuesta hoy 100 bolívares, la semana que viene, ni siquiera el mes que viene, te cuesta 300, 400 bolívares. Es por día, por número de cédula. A mí me toca los viernes. El viernes cuando llego ya no hay nada de lo que necesito. No hay café, no hay azúcar, no hay carne, no hay pollo. Para tentar driblar os problemas da economia no país, a solução encontrada por Isabel foi estocar alimentos e produtos de higiene por toda a casa. Todo esto es enlatados, que son atún, sardina, caraotas, de papel toalé. Tenemos acá, por aquí, por acá también. Por este lado tenemos lo que es jabón del cuerpo e pasta dental. A mãe de Isabel faz tratamento contra câncer, mas também é obrigada a ficar nas filas para manter o estoque e garantir o bem-estar da família. Si tengo ánimo me voy, bueno, déjame irme ahorita que es temprano. Pero ya cuando veo que de verdad no alcanzo, me retiro. Por el sol o la lluvia, o cuando veo gente extraña. Porque es peligroso. Peligrosíssimo. Apesar das dificuldades, a situação da família Caraballo está melhor do que a vivida por grande parte da população. De acordo com um órgão de pesquisa independente, mais de 86% dos venezuelanos compraram menos comida do que o habitual nos últimos meses. E com a indústria em frangalhos, a maioria dos produtos e alimentos consumidos acaba sendo importada de outros países. Seja pela terra, pelo mar, ou mesmo pelo ar. Quem controla tudo que entra ou sai da Venezuela são os militares. E como há uma diferença enorme entre o câmbio oficial e o paralelo, alguns acabam encontrando um espaço enorme para ganhar muito dinheiro. O dólar tem 3 câmbios no país, com números completamente diferentes. O oficial, usado apenas para compras do governo, de 6 bolívares e 30 centavos. O turismo é em torno de 200 bolívares por dólar. E o paralelo, que flutua na casa dos 800 bolívares fortes. Imagine comprar $1 a cerca de 6 bolívares e vender 10 minutos depois por mais de 800.
Denúncias apontam que muitos militares de alta patente estariam enriquecendo desta forma. Y eso va subiendo hasta llegar a la más alta esfera de poder. Nadie explica cómo un país que tuvo el ingreso petrolero más alto de su historia hoy sea el país más arruinado del mundo. La explicação está precisamente na corrupção. Segundo uma ex-agente do Serviço Bolivariano de Inteligência, o SEBIN, as filhas de Hugo Chávez também teriam ficado milionárias com o esquema do câmbio. Um extrato bancário mostra a fortuna de uma delas, mais de 700 milhões de dólares, como mostra este programa de TV. Ahí estamos viendo en la pantalla el voucher del retiro de María Gabriela. Observen la dirección que estaba al 7 East 51 Street, New York, porque esta es la dirección del consulado de Venezuela en New York. A imprensa independente do país também aponta que militares venezuelanos estariam envolvidos com o narcotráfico internacional. No es que estén colaborando con el narcotráfico, son parte del narcotráfico. O presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, é outro suspeito. A denúncia partiu do ex-chefe de segurança de Hugo Chávez e de Cabello, o capitão Lince Salazar, que está exilado nos Estados Unidos. Em entrevista ao jornal ABC da Espanha, o militar disse que o presidente da Assembleia Nacional seria o chefe do chamado Cartel de Los Soles. Segundo o diretor do jornal, a denúncia foi confirmada por outras fontes oficiais. Lo que publicamos siempre procuramos que sea cierto. En este caso, las fuentes son muy diversas, desde la inteligencia española hasta la propia CIA norteamericana y la DEA, y evidentemente es una información rigurosamente cierta y muy contrastada. De acordo com Salazar, documentos e vídeos foram enviados às autoridades americanas comprovando que o cartel de Los Soles seria responsável por traficar semanalmente 5 toneladas de drogas. Diosdado Cabello nega as acusações. Desde a denúncia do suposto esquema, 16 guarda-costas de Hugo Chávez, que também sabiam demais, foram assassinados. No início do mês, 2 sobrinhos da primeira-dama venezuelana, Cília Flores, foram presos no Haiti, tentando levar quase 800 quilos de cocaína para os Estados Unidos. Um dos presos, Efraim Campos, foi criado pelo presidente Nicolás Maduro como um filho. Durante as quase 2 semanas de viagem em Caracas, nossa equipe de reportagem tentou diversas vezes entrar em contato com membros do governo e com o partido de situação, o PSUV, em busca de esclarecimentos. A falta de alimentos e produtos de primeira necessidade, o suposto envolvimento do país com o tráfico de drogas, a situação dos presos políticos, a perseguição a jornalistas independentes e diversas outras denúncias. Apesar da insistência, voltamos ao Brasil sem respostas. Os representantes do chavismo afirmam que não concedem entrevistas para veículos de imprensa que não sejam os oficiais do governo venezuelano. A série de reportagens especiais da Band sobre a crise na Venezuela foi exibida agora há pouco no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A correspondente Sônia Blota traz os detalhes. A história de 17 anos de governo chavista na Venezuela, que começou com a dissolução do Congresso, a extinção do Senado e a convocação de uma constituinte que levou Hugo Chávez ao poder. Os repórteres Sandro Barbosa e Josenildo Tavares fizeram uma radiografia do regime em que a censura predomina e que tornou o país no campeão mundial de inflação. As matérias mostram as enormes filas nas ruas para poder comprar itens básicos, que só podem ser adquiridos em quantidades limitadas e em dias determinados. Nos últimos 4 anos, 2 deles com Nicolás Maduro, que substituiu Chávez no poder, 10 mil empresas foram fechadas. O sistema jurídico foi dominado por um esquema que preencheu tribunais com nomes da confiança do governo. Ontem à noite, a Suprema Corte da Venezuela, que apoia o chavismo, considerou constitucional o decreto de Maduro, que declarou o estado de emergência econômica no país. A medida dá ao presidente poderes por 2 meses para, por exemplo, se apropriar de empresas e restringir o acesso ao dinheiro. A manobra é contestada pela oposição, que ainda pode derrubá-la na Assembleia Nacional, controlada agora pela coalizão opositora que venceu as eleições de dezembro. A série
série de reportagens da Band foi exibida aqui no Fórum de Davos em sessão especial pela ONG Humanitas 360. O objetivo, conscientizar as pessoas sobre a importância dos processos democráticos. A Humanitas provoca debates pela América Latina e atua em busca da melhora das políticas públicas para educação, saúde, direitos humanos e justiça. A presidente da ONG, Patrícia Vilela Marino, explica que a exibição, para uma plateia de 100 convidados de empresas e da mídia, pode mostrar como é possível atuar no compromisso com a sociedade civil. Então, trazer isso em horário nobre, trazer isso numa dimensão nacional e internacional agora, causa às pessoas um susto e ao mesmo tempo uma gratidão. Obrigada por estar me informando, obrigada por estar me educando de coisas que eu não sabia e de coisas que agora eu sei, que em sabendo eu devo atuar de uma maneira diferente. Sônia Blota, de Davos, na Suíça, para o Jornal da Band.